Oi pessoal, eu e a Alice, primeiro era só eu no vídeo, tá? Mas a Alice que aparecia, muito intrometida. Eu resolvi fazer um vídeo, apesar de eu... Sai, Alice! Eu não gostar muito de aparecer na frente das câmeras, mas eu acho que teve muita pergunta no privado do Instagram, nos últimos posts que eu mostrei germinados. Tá todo mundo muito interessado, e aí eu resolvi que eu precisava fazer um vídeo, né? Na verdade foi a Natália do Pra que me deu a ideia. Eu não resolvi nada, foi ela que resolveu. Mas aí eu acatei, eu achei que era uma boa, e eu ia fazer no Stories. Só que aí depois eu fiquei pensando que aí isso ia desaparecer em 24 horas. E como tem muita gente que acaba não vendo, eu achei que era melhor. Pensei em postar no Instagram, mas os vídeos lá só são 40 segundos e eu sou muito prolixa, então eu não ia conseguir falar nada em 40 segundos. Então eu resolvi que o YouTube poderia sediar isso aí, tá? E o que é que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou fazer em duas partes, pra não ficar tão longo. Na primeira parte, eu vou fazer uma introdução teórica, explicar mais ou menos assim como é que... o que é que eu sei de germinados e brotos, que eu não sei muita coisa. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu não sei muita coisa. Eu aprendi nos últimos meses, eu passei por uma experiência bem legal em grupo, que eu acho que vocês acompanharam, que foi aquele projeto Tomando no Cru, uma semana tomando no cru, que eu e vários amigos, a gente se dispôs a fazer uma semana de alimentação viva. Só que foi uma coisa bem intuitiva, a gente não tinha muita informação, talvez algumas pessoas lá tivessem, mas eu não. Eu, caí assim, de paraquedas. E foi um momento que foi muito importante pra mim, porque eu tava precisando fazer uma desintoxicação. Então, surgiu aquele canal e eu aproveitei a oportunidade. Foi com pessoas muito queridas, que eu gosto muito, muito amigos. E graças a isso, um apoiando o outro, dando sugestões e tal, a gente fez um grupo de WhatsApp, eu consegui levar essa semana. Que eu não imaginei que eu conseguiria levar uma coisa dessa, sabe? Porque pra mim era muito radical. Mas eu resolvi topar porque eu tava precisando dedicar um tempo a mim, cuidar da minha alimentação, cuidar do que eu tava fazendo, que eu tava muito no automático, né? Muitas vezes a gente tá assim, a gente vai levando sem pensar no que a gente tá fazendo de verdade, sem a gente se permitir ter cuidado com a gente. Então, apesar de eu ser vegana, ser vegetariana há um século, ser vegana há bastante tempo também, eu tava comendo muita comida refinada, muito industrializado, tava comendo junk food mesmo, e não tava me fazendo bem. Além de eu ter engordado, de eu estar inchada, eu não tava me sentindo bem, eu tava cheia de karma, não tava feliz. E aí a gente fez essa semana tomando no cru. Os primeiros dias foi bem difícil, e depois o negócio começou a fluir. E a gente conseguiu completar essa semana com êxito, a não ser por uma ocasião que eu tava dando comida pra Rafa e fui soprar um bolinho pra ele, assim, pra esfriar. E foi aproximando da minha boca, o bolinho entrou na minha boca, não sei como foi aquilo. Fora isso, eu não fiz, assim, não dei nenhum deslize. Então eu consegui concluir a semana. Eu considerei que foi uma coisa bem legal, exatamente porque eu tive a disciplina. Então isso também foi importante. E como a gente não tinha muita experiência em relação a germinar, broto e tal, então foi na intuição. Minha experiência com germinação era pegar umas lentilhas, colocar lá na peneira, colocar no balcão da cozinha e colocar lá pra germinar. E foi mais ou menos assim que eu me virei, né? Eu fiz broto de moyashi, de lentilha, e fui consumindo do jeito que eu achava que, pela minha experiência na cozinha, do jeito que eu achava que seria mais interessante, né? Então, deu certo, algumas receitas ficaram muito boas, foi uma experiência super enriquecedora. E aí, depois que concluiu essa semana, eu voltei a comer, né, cozido e tal, né, como a gente fazendo morto, eu não tava mais comendo vivo, eu tava comendo morto. Mas eu voltei a colocar na minha alimentação muita coisa que eu não tava comendo, né. Então eu voltei e aumentei meu consumo de vegetais frescos, de coisas cruas, e isso me fez bem.
e peguei o hábito de tomar o suco matinal, o suco verde, né? Que não tava dando pra fazer todo dia, não vou mentir, mas foi uma tentativa, né? Então, quando chegou nesse módulo da pós-graduação agora, de alimentação vegetariana, pra quem não sabe, eu faço pós-graduação em alimentação vegetariana, eu sou médica, sou dermatologista, não tem nada a ver com comida, né, minha formação, mas por eu gostar muito de comer, por eu gostar muito de propagar o veganismo, aí eu fui fazer essa pós-graduação. E aí a intenção é profissionalmente trabalhar com isso, mas depois a gente pode até falar disso em outro momento. E aí no módulo da pós, que foi com a Cíntia Branco, que é lá do Terapia, aí a gente teve uma introdução formal e organizada a respeito da alimentação viva, né? Então, pra mim, a alimentação viva é essa experiência que eu tenho, né? Teve esse módulo, a professora deu umas dicas, ensinou a gente a germinar, e eu vou tentar passar pra vocês o que eu aprendi. Eu espero que eu consiga. Então, é o seguinte, o que é que acontece? Eu fiz um script aqui, que eu sou muito profissional. Vocês estão vendo, né? Meu guarda-roupa ali, eu tô gravando no meu quarto, numa tosqueira que vocês imaginarem. Mas eu queria propagar isso, eu precisava falar disso com vocês, porque se uma pessoa que assistir esse vídeo resolver que vai fazer broto e acrescentar isso na vida dela, pra mim eu já vou ficar feliz. Porque é uma forma de uma pessoa estar sendo mais saudável e de tá fazendo uma transição de repente pro veganismo, pro vegetarianismo. E isso é o objetivo final, né? Desse vídeo, do Instagram e de toda a militância virtual que eu faço. Então, basicamente, o que é a alimentação viva? Não é a mesma coisa que a alimentação crua, mas é mais ou menos o mesmo conceito. Só que a alimentação viva, ela envolve um conceito subjetivo de energia vital, que é a energia que permeia as coisas vivas e que quanto mais um alimento é próximo do original, mais ele possui essa energia vital, né? Por exemplo, uma semente que você colocou para germinar é o potencial de uma semente seca que você acorda com água e ela vai ter todo o potencial dentro de uma pequena semente de gerar uma nova planta, de gerar uma nova vida. Então, todos os alimentos têm energia vital, sim, mas alguns têm muito mais do que outros. E existe uma gradação de energia vital nas coisas. Lá no site do Terapia, você pode encontrar, tem uma tabela de presença de energia vital nos alimentos. Mas eu adianto para vocês que as coisas que mais têm energia vital são os germinados, em primeiro lugar, e os brotos, em segundo lugar, né? E as hortaliças, legumes e tal, também tem muitas, sim. Mas a base da alimentação viva deveria ser justamente essas coisas que estão em processo de gerar uma nova vida. Por isso que você não pode comer uma coisa morta de verdade, né? Eu tô falando de um animal, de um cadáver. Além de todo o karma envolvido nisso, você tá comendo uma coisa que ela tá sugando sua energia vital para você conseguir digerir, né? A sua energia vital, que um alimento tem o poder de devolver, outros alimentos têm o poder de retirar. Então, ai que esquisito uma médica falando isso. Eu sou assim, né? Eu falo essas coisas, eu penso essas coisas, eu concordo com essas coisas. Então, muitas vezes a gente tem conceitos subjetivos que a gente tem que internalizar e que podem ajudar muito na alimentação. Porque quando a gente se alimenta, a gente não tá só ingerindo nutrientes para, né, as coisas que a gente precisa fazer com o nosso organismo. Eu acho que a gente nutre nosso espírito, tá tudo interligado. Então, eu acredito muito nisso, sabe? E pra mim, a alimentação viva, ela se encaixa muito nessa forma de entender o mundo. E nutricionalmente, o que é que a gente pode falar em relação a isso? Os germinados e os brotos, principalmente os germinados, eles têm um potencial nutricional bem interessante. Por quê? Se você germina uma leguminosa, né, que para o vegano é a principal fonte proteica, muita gente... Vocês estão ouvindo esses ruídos externos? Tem crianças e gatos gritando aí. Mas eu não tô querendo parar o vídeo não, porque senão eu vou perder o fio da meada. Quando você pega uma leguminosa, né, que é a sua fonte de proteína, muita gente diz que ela é indigesta, que não digere bem, que não pode ser vegetariano porque não consegue comer feijão. E aí, a alimentação viva entra nisso aí de uma forma legal. Que a partir do momento que você germina, que você tira a semente da dormência, ela começa a produzir enzimas de crescimento
que vão facilitar a digestão proteica. Ela é muito mais biodisponível, os nutrientes são muito mais biodisponíveis numa semente que germinou do que numa semente que está em dormência. Além do que, quando você faz o demolho, né, que é o início de toda a germinação, você está retirando os fitatos, né, que são os antinutrientes que impedem a absorção de uma série de nutrientes importantes, né, de ferro, de cálcio, que são quelantes, né, desses minerais, e você retira esses antinutrientes e faz com que tudo fique mais digestivo. Então, mais um motivo para você consumir germinado, né? E você pode, por exemplo, eu não gosto de comer comida crua, não. Germina tua leguminosa, depois você cozinha ela. Você vai ter benefício mesmo assim, né? Quanto menos cozimento, mais benefício, né? Então, pensa que você tem uma possibilidade aí de tentar mesclar as duas coisas. Você não precisa ficar só crua, mas também você pode pensar por exemplo, coloca um germinado na sua salada, coloca no seu suco verde, faz algumas preparações com germinado que você só tem a ganhar. Então, eu falei dessa questão nutricional, né, de biodisponibilidade e... mais uma vez, site do Terrapia, vai lá, dá uma olhada, tem uma coisa lá que chama Livro Verde, que tem explicando muito a respeito de germinação, tem uma parte teórica muito interessante, eles fazem um trabalho muito legal, e é bem acessível, é pra leigo mesmo o negócio, e foi basicamente, eu vou falar aqui mais ou menos o que eu aprendi com uma pessoa que foi coordenadora do Terrapia durante 10 anos, então assim, mais uma vez, minha humildade não me permite dizer que eu sei de alguma coisa, não. Eu só vou mais repassar a informação com algumas particularidades minhas. Mas eu acho que o mais importante seria realmente vocês irem direto à fonte, quem se interessar nisso, né? E qual é a diferença de um germinado para um broto? É o seguinte, o germinado é aquela sementinha que tá saindo aquele narizinho, que tá saindo aquele... né, aquela minhoquinha de dentro, né, aquela partezinha que é o começo da nova planta. E aí, é o momento que ela tem mais energia vital e que ela tem mais nutrientes, né, nessas duas visões. E quando é que ela deixa de ser germinado e ela começa a ser considerada um broto? Quando sai as duas primeiras folhinhas, ela é considerada um broto. É um pequenino broto, mas é um broto. Depois eu vou mostrar os brotos pra vocês e vou mostrar os germinados que eu tenho também, que eu não tenho muita coisa, mas eu vou mostrar o que eu tenho no próximo vídeo, né, pra não ficar muito carregado o negócio. E aí, é melhor consumir qual? Melhor o germinado, mas você pode consumir tudo. O broto, ele tem muita vitamina, o broto, ele tem muito antioxidante, é ótimo pra salada crua. Inclusive, assim, gastronomicamente, você tem N utilizações para broto, né? Comida oriental utiliza muito o broto, mas a gente pode utilizar em vários preparos. Você pode colocar nos preparos que você quiser.